E acho que estamos ao vivo. É isso aí. Vamos lá então para a nossa live de sexta-feira. Sim, estamos ao vivo. Que bom, né, gente? Vamos para nós. Hoje temos um sorteio da rifa lá logo no início da live e vamos para a nossa live, o 12º capítulo do livro Deus, uma anatomia. Hoje nós vamos iniciar já já vou sortear este livro maravilhoso que fizemos uma rifa exclusiva, né, e extraordinária. E vamos para o 12º capítulo do livro Deus, uma anatomia. O meu está até desmontando aqui, de tanto que eu mexo nele, coitadinho. Olá, Juliana Helena, boa noite. Tudo bem, querida? Que bom que está aqui. Sim, segunda-feira eu fiz a cirurgia, né? Estou com um ponto na parte da gengiva, mas a cirurgia correu tudo bem. A rifa também foi para cobrir a desmonetização do canal, dos vídeos do canal, né? Mas também por causa desse tratamento de emergência que eu tive que fazer nos dentes, né? Então, segunda-feira eu fiz a cirurgia, estou bem, estou me recuperando bem, só um pouco com sono, porque quando a gente toma os antibióticos, a gente muda os horários tudo, né? Fica uma loucura. Danilo Silva, seja muito bem-vindo, boa noite. E aí eu quero agradecer a todos os que participaram da rifa para cobrir as despesas, para contribuir, né, para essa situação. E eu quero fazer o sorteio deste livro aqui. Boa noite, Tiago Faria Melo, seja muito bem-vindo. Tenho que ir, chegou. Que maravilha, obrigada pela presença. Então, quero agradecer a todos os que se envolveram na rifa, né? Uma rifa de R$ 10 que fizemos essas 2 semanas e que ajudou tremendamente na minha recuperação, também para comprar os medicamentos que precisava. É, tinha questão do antibiótico e até alimentação, né, específica. Eu agradeço de coração, Mari. Boa noite, seja bem-vinda. Então, eu quero já iniciar essa live fazendo o sorteio da rifa. Este livro aqui, A Conquista Espiritual da América Espanhola, 200 documentos, século XVI, um livraço, né? Então, vamos começar fazendo o sorteio e em seguida a gente já vai para a nossa live, né? Olá, Giane Medeiros, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, só vamos começar fazendo esse sorteio da rifa para todos os que compraram, para todos os que apoiaram, né? João Vitor, boa noite. E aí nós já começamos a nossa live, beleza? Deixa eu compartilhar a tela para a gente fazer o sorteio da nossa rifa. Muito bem. Então, aqui temos a, a lista de todas as contribuições, né? Eu agradeço de coração. Foram 94 números vendidos. Eu agradeço muito todo o empenho assim, cobriu as despesas, né, dessas 2 semanas, e tanto da desmonetização dos vídeos do canal, quanto a questão emergencial, né, da cirurgia do meu dente. Então, 94 números, vamos ver então quem vai ganhar este livro maravilhoso, um número entre 1 e 94, A Conquista Espiritual da América Espanhola, né, 200 documentos, século XVI, lançamento 2024, né? Então vamos ver quem vai ganhar. 5, 4, 3, 2, 1. Quem vai ganhar a rifa? Quem vai ganhar? Número 34, número 34. Número 34, Rafael Matioski. Rafael Matioski ganhou este livro incrível. Olha, muito obrigada a todos os que contribuíram. O Rafael é uma pessoa maravilhosa que tem
me ajudado em muitos sentidos, assim, tem sido um grande amigo e eu agradeço de coração todos os que contribuíram por essa rifa. Eu espero poder trazer mais materiais incríveis como este e que vão trazer muito conteúdo, embasamento para vocês, né? Olá, Yuri, boa noite, seja muito bem-vindo. Aí, parabéns, Rafael. O Rafael, ele é daqui de Curitiba, eu vou poder entregar pessoalmente para ele. Já na segunda-feira eu já entrego pessoalmente, terça-feira no máximo, né? Que eu possivelmente vou encontrá-lo. E hoje nós temos, lembrando que nós estamos fazendo a explanação capítulo a capítulo deste livro aqui, Deus, uma anatomia, da doutora Francesca Stravacapulo. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, sobre as mãos, tá? As mãos de Deus. E vamos então, deixa eu compartilhar aqui os slides, lembrando, antes de compartilhar, deixa eu só agradecer ao Espaço das Deusas, a comunidade de membros aqui do canal, que é responsável por patrocinar essas lives, que contribui mensalmente. Lembrando que todos os membros do canal precisam me mandar um e-mail para. Olha só, que maravilha! Olha, mais uma deusa chegando, Giane Medeiros, seja muito bem-vinda ao Espaço das Deusas, a comunidade de membros do canal. E eu já quero aproveitar, Giane, faz agora, antes que esqueça, todos os membros do canal, do Espaço das Deusas, precisam me enviar um e-mail, tá? Eu vou colocar aqui na tela o meu endereço de e-mail. Manda agora um e-mail para mim com o seu nome completo e seu endereço dos correios, porque segunda é dia de correio e eu vou mandar os pacotes dos membros. Sim, todos os membros têm direito a receber um pacote de materiais maravilhosos, com adesivo do Espaço das Deusas, com muitos brindes. E, além disso, é importante que eu tenha o endereço e o e-mail de vocês, porque os membros do canal têm direito ao acesso aos slides e aos materiais das lives aqui do canal. Então, eu não tenho o e-mail de vocês, eu não tenho como entrar em contato, por isso eu preciso que vocês me mandem um e-mail. Manda agora, Giane, o e-mail com seu nome e seu endereço dos correios, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu consigo liberar para você o acesso aos materiais das lives anteriores. Vocês podem ter todos os slides, os arquivos, os conteúdos para os estudos, tá bem? E também eu posso ter o seu endereço para mandar o seu pacotinho, beleza? Seja muito bem-vinda, Giane, nova membro do canal. Aguardo o seu e-mail, tá? Com os seus dados para poder postar o seu pacote e liberar o acesso a todos os benefícios aqui do canal. Muito obrigada mesmo. Boa noite, Cláudia Quebleres. Seja muito bem-vinda. E quero também agradecer aos membros que reativaram a membresia nos últimos dias, a Ângela Oliveira Henrique, o Johan Fou e o Viado Tecnológico, que é o maravilhoso Leonardo, que reativaram a membresia nessa semana. Eu agradeço de coração por todo o apoio e vocês é que fazem esse canal continuar, né? Semana que vem temos 2 lives, semana que vem vamos ter convidada uma historiadora falando sobre a história das bruxas e vamos ter mais um capítulo também no nosso livro. Muito conteúdo maravilhoso, não percam, tá bem? Então vamos lá, quero novamente dar os parabéns ao Rafael Matioski por ter ganho o sorteio da rifa que nós fizemos nos primeiros minutos desta live. E eu vou agora compartilhar com vocês a tela para a gente começar a nossa explanação, né? Espera aí que tem te conheci recentemente, comecei a ler sua tese, mas pelas páginas se percebe a extrema qualidade, profundidade e pertinência. Parabéns. Poxa, Tiago Rocha, muito, muito, muito obrigada pelo seu comentário, obrigada pelo carinho e por esse retorno, né? Isso mesmo, lá no meu Linktree vocês encontram o link para ler a minha tese e não se preocupem, nós vamos agendar
Nós estamos com 184 membros do canal. Quando chegarmos a 200 membros, vamos ter 2 lives por semana, toda semana. E aí eu vou também explanar a minha tese de desculpa, minha tese de doutorado, capítulo a capítulo aqui no canal, para todos terem a oportunidade de vamos discutir e construir juntos esse conteúdo. Coisa importantíssima, porque eu não quero que minha tese fique parada numa biblioteca, nós temos que discutir, construir, né? E vamos então para o capítulo 12 do livro Deus, uma anatomia. Manuseio, vamos falar das mãos divinas. Os corpos foram descobertos em uma pilha no escuro e na sujeira de um túnel desmoronado. 16, 17, talvez 20 mortos. Apodrecidos até os ossos, alguns estavam amarelos com a idade, outros estavam carbonizados, pretos ou brancos como cinzas. Um crânio estava rachado, expondo os restos do seu cérebro ressecado. Pedaços de cota de malha de ferro, pontas de escudo deslocadas e um punho de espada com ponta de jade haviam caído em caixas torácicas vazias. Deitado em meio a um emaranhado de ossos longos da coxa, havia bolsas de couro cheias de moedas. Os mortos haviam sido pagos, mas claramente não tinham sido roubados. Em vez disso, eles foram empilhados como uma barricada, frescos na carne e abandonados às pressas. Seus ossos não mostravam sinais de espancamento, corte ou desmembramento. Mas no túnel havia muitos vestígios de cristais de enxofre, betume e piche. A morte havia chegado a esse lugar não em um combate sangrento, mas na nuvem nociva de um ataque químico. E é assim que a doutora Francesca inicia o seu capítulo 12 do livro Deus, uma anatomia. Lembrando que esse material foi publicado em 2022 e eu estou traduzindo e explanando o conteúdo para vocês aqui, né? E, e aqui ela está descrevendo basicamente uma situação de um achado arqueológico, de um sítio arqueológico, em que um grupo de pessoas foi vítima de um ataque químico e morreu quase que instantaneamente, né? Em 256 da Era Comum, a cidade do leste da Síria, conhecida por alguns como Dura e por outros como Europos, havia sido preparada para um ataque militar. A cidade havia sido fundada 5 séculos antes, em cerca de 300 antes da Era Comum, como um pequeno assentamento fortaleza do Império Seleucida, uma das potências helênicas que surgiram após a morte de Alexandre o Grande. Esse período histórico nós vamos abordar nos cursos de Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição e World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica, o período Seleucida e o período Asmoneu da história, o grande império helênico, né? A influência do império helênico. Quem quiser se aprofundar nesses períodos é só adquirir Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição e World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica. Estrategicamente posicionada na margem ocidental do poderoso Eufrates, Dura se expandiu rapidamente em tamanho e força, tornando-se o lar de uma população culturalmente rica e diversificada, vinda de todo o Mediterrâneo Oriental, do Levante e da Mesopotâmia. Era um alvo óbvio para as potências regionais concorrentes que buscavam o controle do movimentado e próspero comércio do rio. As regiões em volta dos rios eram regiões comerciais, tá, gente? Onde tinham rios, eram as terras banhadas por rios, eram terras prósperas, ricas em comércio e principalmente se autossustentavam, né? Em apenas 2 séculos após sua fundação, a nova cidade foi subjugada pelos poderosos partas do que hoje é o Irã, antes de cair nas mãos de Roma, sob o comando de Lúcio Verus, entre 161 a 169 da Era Comum, na segunda metade do século II da Era Comum. Mas uma Pérsia ressurgente estava estendendo seu território para o oeste sob a ambiciosa dinastia sassânida,
que havia derrubado os partas e avançava cada vez mais em direção ao território romano. Em 254 da Era Comum, eles já haviam saqueado Antioquia. Agora, 2 anos depois, os sassanianos estavam de olho em Dura. Os cidadãos se preparavam para o ataque inevitável. Templos dedicados a divindades de origem grega, síria, mesopotâmica, fenícia e romana foram cuidadosamente dessacralizados. Lembram que nós falamos nas lives dos capítulos anteriores da prática de se conquistar um território dessacralizando, né, ou profanando templos de outras divindades, a fim de tirar o poder dessas divindades. Tá? As casas foram transformadas em depósitos de munição, tesouros foram escondidos ou removidos, já que a maioria dos habitantes mais ricos da cidade fizeram as malas e foram embora, na esperança de retornar quando o inimigo fosse derrotado, como certamente seria. Afinal de contas, a cidade ficava à beira de um penhasco íngreme pelo curso do rio, e seus lados norte e sul eram abraçados por profundas águas. A única vulnerabilidade da cidade era sua muralha ocidental voltada para o deserto, mas ela havia sido protegida com um banco de tijolos de barro em seu lado externo, enquanto as ruas estreitas, os corredores e as casas em seu outro lado foram preenchidos com grande custo por uma muralha de barro bem compactada. Como uma guarnição crucial que protegia a hidrovia comercial abaixo, a cidade também abrigava mais de 3.000 soldados romanos, tropas de sírios da vizinha Palmira e uma milícia civil, todos com a tarefa de manter o controle desse pequeno bolsão da fronteira oriental do Império Romano. A cidade parecia inviolável. E, no entanto, acampado no deserto além de seu portão ocidental, um exército sassânida estava literalmente se entrincheirando. Em poucas semanas, túneis longos e baixos, escorados com madeira, chegaram à muralha ocidental da cidade. Em seu interior, pequenas equipes de tropas sassânidas estavam cortando os grandes blocos de pedra em escombros, minando a força das fortificações de pedra. Do outro lado da muralha, os romanos estavam escavando também, na esperança de capturar seus agressores e os túneis. Sob a muralha, um túnel romano se dividia em uma câmara longa e estreita, da qual um túnel sassânida descia até a escuridão. Agachados dentro da câmara, uma equipe de pelo menos 20 romanos escutava o inimigo. Tudo estava suspeitamente calmo, até que uma fumaça venenosa subiu de baixo para cima, provocando gritos de pânico. Alguns conseguiram voltar para a cidade, mas era tarde demais para os demais, que rapidamente e horrivelmente sufocaram até a morte. Abaixo, os sassânidas haviam usado fole para soprar a fumaça tóxica da queima de enxofre e betume para dentro da câmara. Agora, eles esperavam que os gritos parassem e a fumaça se dissipasse, antes de subir para entrar na câmara. Lá, eles apressadamente empilharam os mortos em uma pilha para bloquear o inevitável contra-ataque romano e espalharam palha e pedaços de linho misturados com mais enxofre e betume enquanto se retiravam, parando apenas para incendiar tudo ao chegarem à saída do túnel. Este ataque químico foi apenas um de uma série de ataques coordenados que rapidamente dominariam Dura. Abandonada e destruída, a vibrante cidade desapareceu na poeira do deserto por mais de 1,5 milênio, até que a terra impactada desses bancos de lama emergenciais foi cuidadosamente cortada por arqueólogos em uma série de escavações realizadas de 1920 a 1937. Seus trabalhos revelaram que os diques defensivos não apenas sepultaram os mortos de guerra, mas também protegeram os edifícios dentro da muralha da cidade contra séculos de erosão. À medida que a lama seca era gentilmente removida, as casas do que ficou conhecido como Wall Street emergiram. Aninhados entre elas estavam edifícios religiosos,
com pátios arejados e cômodos espaçosos, com seus interiores decorados com afrescos de cores vivas, estátuas de pedras e inscrições em vários idiomas. E aqui é que está a grande questão. Depois de milênios, esse lugar é encontrado e os arqueólogos, nesses achados, vão dar de cara com imagens que eles não faziam ideia que iriam encontrar. Na extremidade sul da Wall Street, havia um santuário dedicado à divindade Aflad, que veio da aldeia vizinha de Anat. Ao lado, havia um pequeno templo para o deus supremo palmirino, conhecido como Zeus Quírios e Baal Shamim. Um quarteirão adiante havia um edifício cristão, talvez a mais antiga igreja conhecida, rica em afrescos que retratavam cenas da vida de Jesus. Tudo no mesmo lugar. Épocas sobre épocas de cultos que foram se sobrepondo naquele lugar. E então, apenas alguns minutos mais adiante na rua, a mão de Deus apareceu. A descoberta de uma sinagoga em Dura, em 1932, derrubou a suposição de longa data de que o judaísmo da era romana era estritamente iconofóbico, pois os sensacionais afrescos do chão ao teto do edifício não eram apenas povoados com personagens da Bíblia hebraica, mas exibiam os braços estendidos e as mãos ocupadas do próprio Deus. E essa é uma descoberta tão incrível de que nos judaísmos mais antigos, a imagem divina era permitida e era feita com grandiosidade. Sua mão estava lá, no nicho em que os rolos da Torá estavam guardados, estendendo do céu para impedir o sacrifício de Isaque por Abraão. Lá estava ela novamente, dessa vez acima do nicho, estendida para Moisés, descalço diante da sarça ardente. Mais acima na parede, os longos braços marrons de Deus podiam ser vistos nos céus, sobre o curso da água comumente lembrada como o Mar Vermelho, uma palma aberta lançando o exército egípcio nas ondas e a outra conduzindo os israelitas pelo leito seco. E essa é uma cena clássica, né, da separação das águas do mar, que é esse mar que é lembrado como Mar Vermelho, mas não é Mar Vermelho, nós já vamos falar sobre isso. E aqui, essa é uma das imagens que foram descobertas, né? Os longos braços de Deus separando o mar durante o êxodo do Egito. Com uma mão ele lança os egípcios nas águas, com a mão direita, e com a outra ele conduz os israelitas armados pelo fundo do mar, a mão esquerda. Em primeiro plano, Moisés aparece 2 vezes atuando como agente de Deus. Então, as mãos lá em cima, né, as mãos divinas, aparecem nessa imagem. Em outra parede, a mão de Deus mergulhou dos céus para agarrar seu profeta Ezequiel pelos cabelos e levá-lo para um vale babilônico repleto de cadáveres dessecados e desarticulados dos exilados de Jerusalém, onde a mão conjurou partes do corpo para que se juntassem novamente. Então você vê 2 pares de mãos, né? Em 2 cenas específicas. Ele trazendo Ezequiel pelos cabelos e depois conjurando os corpos, os pedaços de corpos, né? Na visão do livro de Ezequiel. Para os escavadores, a obra de arte na sinagoga era tão impressionante que o diretor da escavação, Clark Hopkins, comparou o impacto da descoberta com a sobrevivência a um acidente de trem.
Certa vez, quando me envolvi em um acidente de trem, não tive nenhuma lembrança do momento entre o choque em que fui jogado do meu assento e quando comecei a me levantar do fundo do vagão tombado, escreveu ele mais tarde. Então foi assim em Dura. Tudo de que me lembro é o choque repentino e em seguida o espanto, a descrença à medida que as pinturas apareciam. As imagens impressionaram a equipe, deixando-os imaginando como uma antiga comunidade judaica poderia violar de forma tão flagrante, se bem que bela, sua própria regra religiosa, né, contra imagens esculpidas. E aqui é importante que a gente saiba que no judaísmo, né, existe essa regra de não se fazer imagens, mas isso nas interpretações modernas. E a gente vai encontrar, então, essas representações que vão quebrar essa regra, mesmo dentro de sinagogas das mais antigas, como essa na cidade de Dura. Para a maioria dos estudiosos de hoje, a mão de Deus na antiga sinagoga é melhor entendida como um motivo greco-romano de autoridade divina. Então, os estudiosos vão interpretar que isso já é cultura greco-romana, né? Mais comumente visto em imagens de imperadores e governantes sendo enfeitados com coroas de louros por uma mão celestial. A mão de Deus na sinagoga é simplesmente considerada um símbolo convencional, em vez da representação de uma divindade corpórea. Mas é preciso repensar, e aqui é muita atenção, gente. Embora a comunidade judaica de Dura fosse tão cosmopolita como qualquer outra população urbana do Império Romano, a representação das mãos de Deus em sua sinagoga não era apenas um artifício artístico, mas era um reflexo fiel dos textos bíblicos e das tradições que os afrescos retratam. Em toda a Bíblia hebraica, a mão de Deus é apresentada como uma parte poderosa da anatomia de Deus, manifestando sua intervenção no mundo humano. A comunidade judaica de Dura, do século III da Era Comum, herdou essa compreensão bíblica do corpo de Deus. Ele era uma divindade prática, que repetidamente tocaram o reino terreno para moldar as experiências vividas por seu povo. Em uma cidade diversificada e vibrante, à beira de impérios, essa pequena comunidade judaica celebrava a mão de Deus nas paredes da sinagoga, pintando a imagem de uma divindade corpórea altamente sociável e corpórea, física, que mantinha contato com a realidade humana. De todas as partes de seu corpo, as mãos de Deus eram há muito tempo as mais socialmente ativas. Isso na mentalidade, no imaginário desses grupos. Porque as nossas ah, também são. As nossas partes do corpo são socialmente ativas. Nossas mãos são as partes do corpo com as quais cada um de nós está mais familiarizado. São as características que encontramos e exploramos pela primeira vez no útero, levando-as à boca para sentir seu toque e forma. Ao longo de nossas vidas, elas são as partes de nós mesmos que vemos com mais frequência, na maior parte do tempo, na maioria dos dias. Junto com nossas mãos, são as partes de nosso corpo que tendemos a deixar à mostra, simplesmente porque elas são muito úteis para a nossa participação social no mundo. Mas enquanto fazemos coisas, seguramos coisas, tocamos coisas, pegamos coisas, é com nossas mãos que também capturamos nosso senso de realidade, nosso senso de estar no mundo. Nossas mãos não são apenas ferramentas, mas órgãos sensoriais. Com elas podemos sentir a forma e o peso, textura, pressão, temperatura, vibrações e quietude. Podemos perceber o conforto e o prazer, o desconforto e a dor. Podemos diferenciar entre substância e vazio, materialidade e imaterialidade. Nosso ato instintivo e habitual de tocar, sentir, perceber com nossas mãos é tão constante que muitas vezes não nos damos conta disso. Não usamos apenas nossas mãos, também sentimos, vemos e pensamos com elas.
Quando olhamos para um objeto, automaticamente antecipamos o toque. Como diz um estudioso, uma faca parece afiada, um pingente de gelo parece frio, um martelo parece ser possível de ser agarrado. Tudo isso com as mãos. Como as pessoas com deficiência visual e auditiva sabem que é com o toque de uma mão, a pressão de um dedo, que experimentamos o mundo de maneiras mais profundas do que as provocadas por nossos outros sentidos de investigação. Sem visão ou audição, escreve o filósofo Matthew Radcliffe, viveríamos em um mundo experiencial muito diferente, ao passo que sem o tato não haveria mundo algum. Nossa habilidade com as mãos não apenas nos torna uma espécie de ação criativa, fazedores, mas seres de percepção, relação e reação táteis, os que sentem. Eu toco, portanto eu sou. Na imaginação religiosa antiga, o Deus da Bíblia não era diferente. Ele tocava, portanto ele existia. Por outro lado, um Deus com mãos insensíveis não era Deus algum. Para alguns escritores bíblicos, qualquer Deus desse tipo poderia ser descartado como um não ser, um ídolo insensato, incompleto, incoerente e profano. Em suma, um objeto feito à mão, feito por mortais, desprovido de essência divina, como os impotentes, incapacitados, adorados por estrangeiros. E aí tem o Salmo 115, 5 a 7, né? Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não sentem, têm pés, mas não andam. Essa é a descrição do ídolo, daquela imagem que não se move, que não é uma divindade que toca, que age e que está presente na vida das pessoas. Não é de se admirar que as mãos de Deus estejam por toda a Bíblia e o mundo que ela apresenta. Esse é o imaginário da antiguidade, a de que as divindades tinham mãos reais que tocavam a realidade humana. Geralmente é sua mão direita que é mais ativa, o que faz dele um Deus destro, assim como a maioria das divindades do antigo Levante. Esses deuses tendiam a exibir a mesma linguagem corporal. Entronizadas em seus templos, as estátuas dos deuses mantinham uma mão direita aberta para seus adoradores. E essa é uma pose lindamente ilustrada pelo deus El numa de suas estátuas do culto de Ugarit. Agora abrigada em um museu em Damasco, ela tem apenas pouco mais de 20 centímetros de altura, mas é um objeto que transmite imenso status e poder. E eu quero mostrar para vocês, eu tenho aqui as réplicas, né? A réplica da imagem, dessa imagem do deus El, que ele fica sentado, e ele tem a mão direita estendida. A mão esquerda seria um lugar onde teria que um objeto que foi perdido, né? Possivelmente um bastão, um cajado, alguma coisa assim, um cetro, né? Mas a mão direita, então você vai ver nas imagens das divindades do antigo Levante, né? Do antigo Sudoeste Asiático, essa tendência a ser destra, essa tendência das divindades de erguerem a sua mão direita. Você vai ver, por exemplo, as estatuetas de Baal, em que ele ergue o bastão com a mão direita. Tá? Você vai ver, por exemplo, a deusa Anat erguendo também seu braço direito, a arma da sua direita. Então, você vai ver essa tendência das imagens, né, dos achados arqueológicos, de expressar sempre a mão direita levantada. Lembrando que essas réplicas foram feitas a partir de originais de achados arqueológicos pela artista Paula Turriani, tá bem? Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda. Sim, Tiago. Nas sinagogas antigas é demais.
Sim, você já estava antecipando, né, o que estava acontecendo. E então, essa imagem do deus El, com a mão estendida, ela é muito famosa nesse sentido, porque vai mostrar, lá, ela está no Museu de Damasco, né, na Síria, atual Síria, e vai transmitir isso. Construído em bronze e coberto de ouro, El está sentado, vestido com uma túnica longa e estreita, que cai perfeitamente até os tornozelos. Em sua cabeça há uma coroa alta e cônica, típica dos reis divinos, adornada com 2 chifres curvos estilizados. Em seus pés ele usa sandálias delicadas. Seus olhos são grandes e delineados. Seu olhar é fixo à frente. Seu rosto é composto, mas sereno. Sua mão esquerda está fechada, sugerindo que ele já segurou um acessório agora perdido. E a imagem original, né? Ela fica esverdeada porque o bronze, ele com o tempo ele fica esverdeado, né? Só para vocês terem uma ideia, a estátua da Liberdade é uma estátua de bronze, por isso ela é esverdeada hoje, com o tempo o bronze fica nesse tom, né? Mas a sua mão direita está levantada, palma aberta, dedos juntos, em um sinal de bênção. Esse gesto de benevolência, engajamento divino e sociabilidade era comum às divindades do sudoeste da Ásia, tanto em retratos literários quanto iconográficos. Essa expressão é muito comum, principalmente nas divindades chefes de panteões, né, que estão acima nas hierarquias divinas. É um gesto que convida e antecipa o toque. Olhando para a estátua de El, parece quase instintivo levantar a mão numa saudação educada e agradecida, pressioná-la contra o vidro do gabinete do curador para buscar o toque de um Deus acolhedor do passado. Inclusive, na edição norte-americana, porque há 2 edições desse livro, Deus, uma Anatomia, a edição original, que é inglesa, é a capa azul, com a marca dos pés do templo de Andara, nós já falamos dos pés aqui, mas a capa da edição norte-americana, estadunidense, né, dessa obra, está a imagem de El. E eu acho até legal, porque ela coloca como se ele colocasse a mão dele segurando o O na lombada do livro, né? Mas é a imagem dele que fica na capa da edição estadunidense. Boa noite, Maria Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, viu? Como motivo religioso, a mão direita levantada de uma divindade é um símbolo que sobreviveu por milênios, desde as pinturas de tumbas do Antigo Egito até a iconografia de Cristo nas tradições da Igreja Oriental e da Igreja Ocidental. E quase sempre é a mão direita que está levantada, tá, gente? Os antropólogos sociais há muito tempo observam que em muitas culturas tradicionais do passado e do presente, a mão direita está associada à vida e a todas as suas bênçãos: alimentação, amizade, nascimento, status elevado e boa sorte. A mão esquerda, por outro lado, é frequentemente associada à morte, ao perigo e ao infortúnio. Para muitas comunidades, tanto antigas quanto modernas, é a mão, é a mão direita é a mão que não leva o alimento à boca, mas limpa as fezes e a urina, a mão esquerda, né? Então, por exemplo, lá em Moçambique, quando eu morei lá, eu visitei uma família, visitava frequentemente uma família indiana, muçulmana, e que se comia geralmente com a mão direita, né? Porque na hora de fazer as necessidades, era a mão esquerda que era usada para se limpar, tá? Nas sociedades ocidentais,
A mão esquerda é a mão que dá nome via latim a tudo que é sinistro. Sinistro em latim, literalmente, é esquerdo. Por isso, destro é aquele que escreve com a direita. Sinistro é aquele que escreve com a esquerda. E é uma palavra que vem do latim. Tá? Como El de Ugarit, o Deus da Bíblia estava enraizado em uma cultura em que a mão direita era justa. E é com a sua mão direita que Javé resgata seu povo da escravidão do Egito. É com sua mão e braços direitos que ele liberta a terra prometida dos seus habitantes indígenas para dar espaço aos israelitas, isso de acordo com a narrativa. É com sua mão direita que ele agarra seus adoradores. É à direita de Deus que Cristo se sentará no céu. E essas são as descrições que aparecem nos textos bíblicos. As mãos do corpo divino, portanto, indexam uma orientação cósmica do mundo e de seu funcionamento. Mas elas também criam esse mundo e moldam o seu funcionamento. Em termos teológicos, entende-se que Deus tem uma mão no mundo precisamente porque ele criou o mundo. Os escritores bíblicos descrevem Deus usando suas mãos para estender os céus celestiais como uma tenda. Ele molda paisagens, abre cursos d'água e planta florestas e jardins. É com suas mãos que ele estabelece os fundamentos da terra como tijolos, mede a inclinação e a altura das montanhas, pesa os ventos e derrama a chuva. E é com suas mãos, é claro, que ele também molda o primeiro ser humano do barro. Deus planta um jardim e molda o primeiro homem a partir do barro em Gênesis 2, 4 a 8. E nessas menções que eu acabei de fazer, as alusões são da obra criativa da divindade em Números 24, 6, Isaías 40, 12 e 22, Amós 4, 13, Jó 38, 4 a 6, Salmo 95, 4, Salmo 104, 2 e Provérbios 30, 4. Depois você pode dar uma pausa aqui nessa tela e conferir as referências e verificar as informações, tá bem? Lembrando que os membros do canal vão ter acesso aos slides de toda essa série assim que terminarmos, tá bem? Essas imagens evocam o delicado trabalho artesanal de uma divindade de mãos gentis. E, no entanto, dentro da mitologia bíblica das origens cósmicas, elas são secundárias em relação ao seu primeiro e violento ato da criação, no qual Javé usa suas mãos e braços como armas poderosas para quebrar, ferir e perfurar, golpear, esmagar, rachar, cortar ou socar o monstro do caos à submissão, antes de prender seu corpo aquoso sob seus pés. Então, nas mitologias antigas, a divindade principal vencia o mar, o dragão, a serpente marinha, para construir o mundo, né? Então, há toda essa batalha cósmica em inúmeras mitologias antigas. A violência dessa batalha e suas consequências criativas são vividamente atestadas em um poema bíblico do século VI antes da Era Comum. Aqui uma descrição do papel de Javé como criador do dia e da noite, do verão e do inverno e das fronteiras do mundo é naturalmente precedida por sua luta contra o caos e a readequação de seu corpo aquoso. Você é aquele que esmagou o Yam, o mar, né, com sua força. Quebrou as cabeças dos dragões nas águas. Você é o único que esmagou as cabeças do Leviatã. Você o deu como alimento para as feras. Foi você que abriu as fontes e os riachos. Foi você que secou os rios caudalosos. Salmo 74, 13 a 15. O dragão marinho era o mais proeminente de um grupo primordial de monstros divinos, rebeldes ou perturbadores, ao mesmo tempo amados e temidos pelos antigos deuses do sudoeste da Ásia. Nascido da geração mais antiga de divindades, muito antes da formação do reino terreno imortal, esses monstros encarnavam tudo o que era incontrolável, não domesticado e incerto no cosmos. No mundo do mito, onde as linhas do tempo não corriam em linha reta, mas em círculos deformados, lutar contra um monstro do caos em um combate corpo a corpo era essencial para a história do universo.
no qual um mundo ordenado era necessariamente construído e sustentado pelo gerenciamento contínuo da desordem perturbadora. Então, é muito importante aqui, a doutora Francesca coloca que o mundo do mito ele é cíclico, ele é circular, ele não segue uma linha reta, uma linha do tempo. Ele não é linear como a nossa mentalidade, ele é cíclico. E nessas linhas cíclicas do tempo mítico, ah, essas lutas contra o caos são necessárias para o gerenciamento e a construção da ordem e do mundo. Tá? E como vimos, esse era um conflito muito mais antigo do que o próprio Deus bíblico. Javé herdou tanto a batalha quanto a sua linguagem corporal dos seus primos culturais mais velhos, Baal e Anat, que reivindicavam a vitória sobre o inimigo aquoso. Nos textos mitológicos da Idade do Bronze Tardia, de Ugarit, a vitória de Anat, a deusa, né, Anat, é mencionada apenas brevemente. Certamente lutei contra Iam, o amado de El. Ela se vangloria. Certamente amarrei o dragão e o destruí. Lutei contra o tornado e o destruí. Lutei contra a serpente retorcida, o encarcerador de 7 cabeças. Essas são as palavras da deusa Anat na mitologia de Ugarit. E se você quer conhecer melhor, né, os textos mitológicos de Ugarit, você pode adquirir o meu curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, através do meu Linktree, tá? Que está lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Por outro lado, os cidadãos de Ugarit davam maior ênfase ao triunfo de sua divindade padroeira, Baal. Incorporado nos mitos de Baal de Ugarit como o deus do mar Iam, também conhecido como Nahar, rio, o temível inimigo é finalmente vencido quando Baal o esmaga na cabeça com paus mágicos que funcionam como extensões de seus braços e mãos. Baal subjuga ainda mais o corpo molhado de Iam com seu próprio corpo, juntando suas partes respingadas para bebê-lo e secá-lo. Conquistado, contido e restringido. Iam, o mar, é materialmente inserido na ordem mundial que o Deus da tempestade Baal criou. A dinâmica cósmica de sua vitória é celebrada na famosa estela de Baal do Louvre, originalmente localizada no templo da divindade em Ugarit, ou próximo a ele. Então, aqui é a estela de Baal, que você vê a mesma posição das estatuetas de Baal, ele com a mão direita levantada, com o bastão na mão. E aqui você tem um Baal triunfante caminhando pelo universo reordenado. Sob seus pés estão as montanhas do reino terrestre, sob as quais estão trancadas as subjugadas e ondulantes da desordem. Seu braço direito está erguido acima da cabeça, com um porrete na mão, pronto para atacar caso as águas se levantarem novamente. Em sua mão esquerda há uma lança apontando para baixo, com a ponta de relâmpago, com uma haste de madeira brotando em folhas, enquanto sua lâmina perfura a fronteira entre os reinos celestial e o terreno. Essa, então, é a estela de Baal no Louvre, né? Essa era a pose de poder ameaçador com braços fortes comuns aos deuses guerreiros do antigo sudoeste asiático, incluindo as antigas divindades da tempestade, Tishpak, deus da cidade de Eshnuna, e Ninurta, o protetor de Nippur. Lembra o Nippur da antiga Suméria, antiga Babilônia, que nós falamos na semana passada. Cada divindade foi por muito tempo um personagem central nos mitos de monstros que circulavam pela Mesopotâmia. Entre 2340 e 2200 antes da Era Comum, há uma história em que os deuses pedem a Tishpak que matem um dragão furioso que aterrorizava a terra. Disse que Tishpak agitou as nuvens e criou uma tempestade ao atirar suas armas contra o ser aterrorizante. Uma vez morto, o enorme corpo do dragão, que parece medir uns impressionantes 50 quilômetros de comprimento, jorra sangue por 3 anos e 3 meses, dia e noite. A recompensa de Tishpak parece ser a realeza sobre os deuses
ou da cidade em que ele era adorado como patrono. Mas sua impressionante vitória foi eclipsada pelos sucessos mais proeminentes de Ninurta, que se descreveu como o braço forte na batalha. E nós temos muitos registros que vão mostrar Ninurta vencendo a batalha, e não Tishpak. Essa é uma das representações de Ninurta contra o dragão. Inclusive, eu mostro essa representação no curso Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação, porque há lá no Apocalipse ecos dessa batalha cósmica. Entre as muitas divindades da Mesopotâmia, era Ninurta quem recebia o crédito mais frequente sobre a derrota da desordem monstruosa, muitas vezes retratada como uma dragão-serpente de 7 cabeças. A batalha em si era uma característica da arte mesopotâmica, seja ela exibida em forma monumental nas paredes e estelas de edifícios de alto status, ou levada pelos fiéis em formas menores e portáteis, como selos de cilindro e protetores. Um exemplo especialmente característico é uma pequena placa ou amuleto datada de aproximadamente 2500 antes da Era Comum. Embora tenha apenas 1,5 polegadas, é pequenininha de largura, ela capta bem a escala cósmica do conflito. Ninurta está ajoelhado, com as costas retas e determinado, com uma arma na mão, pronto para golpear a segunda das 7 cabeças do dragão serpente. A primeira já está caída em derrota, com uma rede ou um bastão de arremesso em seu pescoço, enquanto as outras cabeças se erguem agressivamente sobre o deus. Então você percebe o deus Ninurta contra esse dragão de 7 cabeças. Tá? Em retratos literários das consequências da batalha, Ninurta amarra o dragão serpente desmembrado em sua carruagem, aproveitando sua força destrutiva contínua para seu próprio uso. Tanto é assim que ele se apropria do nome e do poder do monstro, enquanto brandia uma arma em sua mão erguida. Dilúvio, serpente infatigável que se lança contra a terra rebelde. Herói caminhando formidavelmente para a batalha. Senhor cujo braço poderoso está apto a portar a marreta, ceifando como cevada os pescoços dos insubordinados. Então, o monstro do mar é chamado dilúvio. E esse nome acaba se tornando uma arma de poder na mão desse deus. Na época em que o épico babilônico Enuma Elish foi composto, provavelmente no século XII antes da Era Comum, a divindade da Babilônia Marduk havia adquirido para si as vitórias de Ninurta. Entre elas estava a batalha contra o feroz caos, aqui chamado de deusa mãe do mar salgado primordial, Tiamat, que tenta pôr fim a uma discussão em andamento nos céus ao dar à luz um exército de monstros liderados por seu amante Kingu para dominar o mundo dos deuses. Então você tem toda agora a assimilação babilônica da narrativa cósmica da batalha, em que Marduk se lança contra a deusa mãe Tiamat, o mar salgado. O deus guerreiro babilônico supremo, o corpo de Marduk, brilha com sua aura ardente e sufocante, enquanto seus braços e mãos são quase indistinguíveis de suas armas de guerra. Ele fez o arco. Agora lembre das aulas anteriores, gente. O arco, lembram? Aqui tem muitos símbolos fálicos. Prestem atenção. Ele fez o arco, nomeou sua arma, montou a flecha, colocou-a na corda, pegou a marreta, segurou-a em sua mão direita, o arco e a aljava pendurou em seu braço. Não esqueçam, quem não assistiu, depois vai para a playlist Deus Uma Anatomia para pegar os simbolismos fálicos dessas imagens, tá? Assim como Ninurta, as armas de Marduk são o próprio caos cósmico. Delug, ou dilúvio, é claro, é o seu arco de guerra fálico. Lembram
O arco-íris é o arco fálico, é o pênis da divindade, enquanto os ventos fortes de uma tempestade marítima são suas flechas, e os monstros cativos de perturbação e desordem estão entre as feras que puxam sua carruagem de guerra. Quando ele finalmente esmaga o crânio de Tiamat com um cajado, a batalha chega ao fim, mas a brutalidade do ataque de Marduk é igualada apenas pela violência exercida sobre seu corpo morto. Ele não apenas a pisoteia, mas também cobre os céus e assoalha as terras com filés aquosos cortados de seu cadáver. Faz montanhas orvalhadas de seus seios cheios de fluidos. Cria nuvens de chuva de sua saliva e faz surgir o Eufrates e o Tigre de seus olhos vazados. Então, o monstro marinho é a matéria-prima que é usada pela divindade para criar toda a realidade. A dominação desse monstro marinho indisciplinado e malicioso marcou sua domesticação pelas mãos do triunfante deus guerreiro, que não apenas subjugou o caos, mas redistribuiu seus poderes anteriormente perturbadores em um cosmo recém-ordenado. Era uma constelação mítica destilada em uma única imagem poderosa que o próprio Marduk usava. No século IX, antes da Era Comum, a estátua do deus em Exaguila, seu principal templo na Babilônia, tinha como acessório um selo cilíndrico de lápis lazuli pendurado em seu pescoço. Encomendado pelo rei Mardukzakir Shumi I como uma oferenda, o cilindro deveria ser enrolado na argila úmida que selava as missivas da divindade. A sua impressão mostra Marduk se elevando sobre um dragão escamoso subjugado, e sua mensagem era clara. Marduk trouxe ordem domesticada ao mundo, transformando o caos de um inimigo monstruoso em um companheiro obediente. Então, essa imagem que aparece é a impressão do selo, é o desenho que aparece quando o selo toca a argila. Assim como Ninurta e Marduk, Javé aproveitou os poderes do caos derrotado para enfrentar outros inimigos, inclusive os humanos, perturbadores afogados pelo grande dilúvio, e o faraó anônimo com a reputação de ter escravizado as tribos israelitas no Egito. A história bíblica da fuga de Israel do faraó é mais conhecida pela milagrosa separação de um mar revolto. Então veja que é a ideia da luta contra o mar novamente, gente. Trata-se de um lugar erroneamente lembrado na tradição posterior como Mar Vermelho, porque não há na Bíblia o nome Mar Vermelho, tá, gente? O nome que aparece na Bíblia hebraica é o nome mítico Yam Suf, Mar dos Juncos, tá? Yam Suf é exatamente o monstro marinho, o deus Yam, dos juncos. Mar Vermelho é uma interpretação posterior, errônea, do lugar, só para dizer, né, que é um lugar conhecido hoje. Então, o Yam Suf, que é o Mar dos Juncos, é um corpo mortal de água cósmica, equipado com membros ou caudas perigosas e retorcidas para enredar seus inimigos. A princípio, a divisão do mar parece ser uma série de ações mágicas realizadas pela mão erguida de Moisés, juntamente com a transformação de cajados de madeira em serpentes e as águas do Nilo em sangue. Mas é a grande mão de Javé que os israelitas dizem ter visto no Yansuf, em Êxodo 14:31. Então, o que eles estão descrevendo ali é uma batalha cósmica, é a mitologia do Deus cortando Yam, cortando a serpente marinha, cortando o mar, tá? Assim como uma forma poética muito mais antiga da tradição inserida na narrativa de Êxodo deixa claro. Exaltando a divindade com o grito Javé é um guerreiro, ela não menciona Moisés e em vez disso concentra-se na vitória de Javé sobre o caos aquático, aqui nomeados como os inimigos primitivos Yam, o mar, né, e Terrom, que é a profundidade.
e o uso de suas partes como armas para derrotar o exército egípcio. Então é importante que a gente perceba os termos hebraicos que aparecem ali, e um deles é o Yam, que é o mar, e o Terron, que é a profundidade, que são esses inimigos mitológicos cósmicos, tá? As carruagens do faraó e seu exército foram lançados ao mar, o Yam, seus oficiais escolhidos foram afundados no mar dos juncos, o Yam Suf. O abismo, Terron, os cobriu, e eles desceram às profundezas como uma pedra. A tua mão direita, ó Javé, é gloriosa em força. A tua mão direita, ó Javé, esmaga o inimigo. Ao resfolegar de suas narinas, as águas se acumulam, os riachos se amontoaram. Você soprou com seu fôlego. O mar, Iã, os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas águas poderosas. Êxodo 15, 1 a 18, tá o trecho inteiro, e aqui especificamente dos versículos 4 a 10, que vão mostrar exatamente essa imagem da batalha cósmica de Javé contra o mar, contra Iam. Os contornos do mito do caos mudaram não apenas a história bíblica de Deus, mas também a estrutura de seu corpo. Em toda a Bíblia hebraica, a mão forte e o braço estendido de Javé são repetidamente elogiados, de forma a evocar a postura de um típico guerreiro divino, cuja iconografia era tão bem conhecida em todo o Levante. Então é muito parecido com a postura de Baal, com a mão direita elevada, com o bastão na mão. O braço estendido, né? Javé é apresentado como uma deidade ameaçadora, cujo braço está erguido acima da cabeça, com o punho cerrado, pronto para atacar. Seu braço é poderoso, sua mão é forte, sua mão direita levantada. Salmo 89, 13. Mais do que uma frase bíblica, a mão forte e o braço estendido do Deus da Bíblia não era apenas uma memória mítica de sua batalha contra o caos, mas um reflexo literário da iconografia levantina de divindades guerreiras. As divindades guerreiras eram descritas dessa forma, mas o mito do caos era tão político quanto cósmico. E aqui a gente tem que entender que todos esses textos mitológicos são políticos. Os deuses guerreiros endossavam o poder e a força dos seus reis terrenos escolhidos, que imitavam seus patronos divinos nas descrições visuais e literárias de suas próprias proezas militares. Então, toda essa postura dos deuses guerreiros vai ser retratada descrevendo os reis também que estavam se legitimando através dessas mitologias. Desde pelo menos 3.000 antes da Era Comum, os faraós do Egito se retratavam na pose ameaçadora dos deuses, brandindo uma marreta acima da cabeça, enquanto agarravam seus inimigos encolhidos pelos cabelos. Essas imagens eram estampadas em monumentos públicos e mobiliário real privado e comunicadas verbalmente em cartas enviadas aos vizinhos e inimigos do Egito, nas quais os faraós se vangloriavam de seu braço estendido e de sua mão poderosa, exatamente como o Deus da Bíblia viria fazer mais tarde. Então, essas palavras, braço estendido, mão poderosa, que aparecem na Bíblia, não são novidade, não são originais. Elas são ecos das mitologias anteriores que até mesmo os faraós egípcios usavam para si. A ameaça divina dos faraós do Egito é bem capturada em uma inscrição no templo de Karnak, que celebra a importante vitória de Tutmoses III em Meguido, no que hoje é Israel, em 1457 antes da Era Comum. Sua Majestade partiu em sua carruagem eletrizante, equipada com uma impressionante variedade de armas, como um Horus de braços fortes, o senhor da ação, como o Munto de Tebas, seu pai Amun, fortalecendo suas armas. Embora Meguido viesse a sediar outras batalhas, não é de se surpreender que ela seja lembrada para sempre como um local de combate cósmico. Meguido foi o lugar em que o deus egípcio havia destruído seus inimigos. E Meguido é um lugar em que mais tarde se tornaria conhecido como Armagedon, cujo próprio nome se transformaria numa cifra para a guerra apocalíptica final entre o bem e o mal. Então não é coincidência e não é mero acaso
que o lugar da batalha egípcia vai sediar uma batalha cósmica mitológica lá no Apocalipse. Para quem quer saber mais sobre essas batalhas cósmicas em Apocalipse, é só adquirir o meu curso Apocalipse, Texto e Contexto, Sentido e Interpretação. Enquanto isso, no antigo sudoeste da Ásia, os reis decoravam seus templos e palácios com imagens imponentes de seus deuses, subjugando monstros cósmicos, mas também afirmavam seu próprio domínio correspondente do caos no reino terreno, em representações impressionantes de suas conquistas militares. E agora a gente sabe por que que tinham essas mitologias, exatamente para que os reis usassem essas mitologias a seu favor politicamente. Ah, o meu Deus é mais poderoso que o seu, o meu enfrenta essas batalhas, eu também posso enfrentá-las. Então é uma questão de poder político, tá? As inscrições se referem aos reis que colocavam suas armas na água do mar após uma campanha militar bem-sucedida, reencenando cerimonialmente a derrota divina de um inimigo aquático. Essa correspondência entre a realeza terrena e a guerra divina é claramente articulada no início do século 7 antes da Era Comum pelo rei Senaqueribe da Assíria, em uma inscrição que descreve sua restauração de um templo. Ele fala de uma imagem encomendada para adornar os portões do templo, mostrando o Deus Supremo Ashur indo para a batalha contra Tiamat e sua ninhada. Ashur é acompanhado por uma vertiginosa hoste de divindades, ao lado das quais Senaqueribe parece imaginar a si mesmo, montado na carruagem de guerra do Deus Supremo, enquanto orgulhosamente declara: esta é a imagem de Ashur quando ele avança para a batalha no meio de Tiamat. A imagem de Senaqueribe, rei da Assíria. Eu sou aquele conquistador estacionado na carruagem de Ashur. Então veja como o rei ele precisa se identificar com o Deus guerreiro para impor o seu poder. Essa postura real era muito mais do que simbólica, pois as armas de um rei eram as dos deuses. Os anais da Mesopotâmia estão repletos de ostentações de reis que afirmam ter matado seus inimigos terrenos com o arco, a lança ou a espada de uma divindade guerreira padroeira. Imagens de uma mão divina descendo dos céus para presentear um rei com um arco de guerra cósmico apontam para o uso ritual de armas divinas no culto terreno da realeza, enquanto os textos rituais sugerem que esses objetos preciosos, imbuídos de um poder mágico, eram guardados em templos. Esse era um aspecto muito antigo da religião real e atestado em todas as antigas culturas do Sudoeste Asiático. As evidências incluem correspondência diplomática entre o embaixador em Alepo e o rei Zimrilim de Mari, uma cidade-estado do século XVIII antes da Era Comum, no que hoje é a Síria. Em uma carta ao rei, o embaixador confirma que o formidável deus da tempestade, Haddad, estava providenciando para que suas armas em Alepo fossem para um templo em Mari. A arma com a qual eu golpeei o mar, eu a entreguei a você. A divindade teria dito a Zinrilim. Vários séculos depois, em Ugarit, uma oração pela segurança da cidade não era dirigida apenas a El, a Tirat e outros membros do panteão, mas apelava diretamente para as próprias armas dos deuses, chamadas de lança divina, machado divino e marrete divino. Veja que as imagens que a gente tem, por exemplo, dos heróis da Marvel, esses grandes heróis, né, o martelo de Thor e aquela coisa toda que vem das mitologias, os deuses com suas armas divinas, armas mitológicas, armas de poder, que os deuses vão projetar nas mitologias sobre os reis, e os reis vão usar essas mitologias para legitimar o seu poder político. Como o escabelo de Javé, essas armas celestiais estavam tão intimamente associadas aos corpos dos deuses que elas próprias se tornaram divinas. As ideologias religiosas subjacentes à realeza humana eram poderosamente elevadas, mesmo no pequeno reino de Judá da Idade do Ferro. Em um oráculo aparentemente recitado na entronização de cada rei em Jerusalém,
Javé prometia que os braços e as mãos divinas, que podiam subjugar o caos, dariam poder ao próprio rei, para que ele também tivesse uma mão na manutenção da ordem do cosmos. Olha o salmo legitimando o poder do rei através da mitologia do Deus. Minha mão estará sempre com ele, meu braço o fortalecerá, declarou Javé. Eu esmagarei seus inimigos diante dele e derrubarei os que o odeiam. Colocarei sua mão sobre o mar e a sua mão direita sobre o rio. Salmo 89, 21 a 25. Miticamente sentado à direita de Javé, com os inimigos presos debaixo dos seus pés, os reis de Judá eram treinados pela própria divindade na arte da guerra divina. Ele treina minhas mãos para a guerra, de modo que meus braços podem dobrar um arco de bronze. Proclama o rei no templo antes de se dirigir com gratidão ao próprio Javé. Sua mão direita me sustentou, sua ajuda me engrandeceu. Salmo 18, 34 e 35. Então, para o posicionamento mitológico dos reis à direita de Javé e dos inimigos a seus pés, você também pode conferir o Salmo 18, 38 e 39, o Salmo 45, 3 a 5, Salmo 110, 1 e 2, Salmo 2, 6 e 9, 1 Crônicas 28, 5. São referências que depois vocês podem conferir. Não é de se admirar que os reis de Jerusalém se gabassem de seu poder de ferir reis e quebrar cabeças entre as nações inimigas, esmagando-as em pedaços, usando a arma forjada e a vara de ferro que lhes foram dadas por seu Deus. Salmo 2, 8 e 9, Salmo 110, 1 a 6. Alguns textos bíblicos sugerem um culto real de armas divinas abrigado em um edifício sagrado adjacente ao templo em Jerusalém. Conhecido como a casa, o Templo da Floresta dos Cedros, seu nome lembra o mítico bosque no topo da montanha dos deuses mais antigos, que já foi guardado pelo aterrorizante Uawa. Isso nós falamos nas lives nos capítulos anteriores, né? Mas a Floresta dos Cedros era o lugar de culto real das armas divinas. De acordo com o livro de Isaías, a Floresta dos Cedros era o santuário para o qual os cidadãos olhavam quando a ameaça de ataque se aproximava, na esperança de que Javé e o rei se armassem com suas armas mágicas, caso fosse necessário. Você pode conferir Isaías 22, 8, 1 Reis 7, 2, 1 Reis 10, 14 e 15, 2 Crônicas 9, 16 e 20. E era o que acontecia. Na mentalidade deles, em Judá, essa ideologia distintamente real de guerra divina se tornaria cada vez mais difícil de sustentar e ameaçaria desarmar o próprio Deus. E nós vamos perceber que a ideologia da guerra, a ideologia dos sacrifícios humanos, que nós temos uma playlist só sobre sacrifícios humanos, a ideologia de que Javé armava o rei e se armava para defender seu povo, no fim das contas não vai ser suficiente para dar conta da própria história de Judá, tá bem? E aqui está as referências bibliográficas que a doutora Stavakopoulos usou para este capítulo especificamente. Esse capítulo é relativamente curto, porque a próxima live, na semana que vem, nós vamos ter 2 lives, né? Nós vamos dar continuidade falando sobre o braço estendido de Javé. Hoje foi somente as mãos, tá bem? Dia 5/6, atenção, dia 5/6, na quarta-feira, nós vamos receber a historiadora Cauana Hars falando sobre a história das bruxas. Já marque na sua agenda para não perder. Venha tirar suas dúvidas. Vamos falar sobre a bruxaria, Inquisição e tantas outras questões relacionadas a essa história terrível. E no dia 7/6, às 19 horas, vamos para o capítulo 13, falando sobre o alcance do braço no livro Deus, uma anatomia.
Não percam, gente, já agendem lá para não perder nada disso aqui, hein? Deixa eu ver. Meus pais vizinhos escreva com a mão correta. Ao lado de Deus é o direito. Essa questão. E deixa eu mostrar uma outra achado arqueológico aqui, gente, que eu não sei por que, que a doutora Francesca não mencionou esse achado arqueológico no capítulo da mão. Não sei se vocês lembram, né? A placa de Quilbet Elcom. Eu vou colocar mais perto aqui, porque ela tem letras hebraicas riscadas na pedra. Mas é uma placa que tem o desenho de uma mão, tá? E essa placa aqui, especificamente, ela vai ser de cerca de 700 antes da Era Comum, tá? E vai ter uma inscrição, a inscrição em cima, Uriarro, né? Abençoado seja Uriarro por Javé, Deus dos seus pais, e por sua Asherá. Ele o salvou, né? Por Javé e por sua Asherá. E essa placa especificamente, que foi encontrada em Quilbet Elcom, ela foi encontrada numa caverna funerária, né? Fica a sudoeste de Laquish, e nós vamos ter muitas tradições que vão ter pingentes de mãos. E daí tem também o símbolo de uma mão, né, que é usada hoje em determinadas linhas religiosas, que tem origem na mão de Asherá, na mão dessa bênção por Javé e sua Asherá, tá? Então, é muito interessante que o símbolo da mão, e nesse caso aqui, ela tem, possivelmente, ela parece ser uma mão esquerda, na verdade, ela não parece ser uma mão direita. Ela tem uma relação específica com a questão da bênção da mão, tá? E uma bênção em nome de Javé e sua Asherá. Deixa eu ver aqui a Helena Vieira, aqui em Portugal, adoro ouvir. Muito obrigada, Helena. Um beijo para você aí em Portugal, viu? Obrigada pela presença. Então, eu fiquei intrigada por que é que a doutora Francesca, no capítulo sobre a mão, não vai citar diretamente essa placa, né? Ela tem essa placa desenhada, tem a foto, quer dizer, dessa placa aqui no livro, mas ela não vai se aprofundar especificamente. Mas você pode pesquisar também a simbologia de pingentes de mão, de objetos mesmo de sorte, de proteção, amuletos com o desenho de mão, né? E esse aqui é muito interessante por causa especificamente da bênção que está riscada na pedra, sobre essa bênção pelo casal divino Javé e Asherá, tá bem? Quero convidá-los a conferirem a playlist Deus Uma Anatomia. Quero também convidá-los para ir nas playlists, assistir também a playlist Sacrifícios Humanos, porque daqui um pouco, dia 14, nós vamos ter mais lives sobre a questão da guerra e dos sacrifícios humanos. Então, vão maratonando. E semana que vem nós temos 2 lives, hein? Dia 5 e dia 7. Dia 5 vamos receber Cauana Harz aqui, a historiadora, falando sobre a história das bruxas. Tragam suas perguntas, tragam seus amigos, convidem, curtam, compartilhem, comentem. E vamos engajar esses conteúdos para que alcancem mais pessoas interessadas também, beleza? E dia 7 voltamos aqui com o capítulo 13 especificamente. Lembrando, gente, estou traduzindo com a Sueli Feliziane este livro aqui, Monstros de Deus, tá? Nós estamos traduzindo e assim que agendarmos as próximas lives, vamos estar aqui, mas tornem-se membros do canal, apoiem. Quem quiser apoiar fora da questão do canal, pode me mandar
Pix para o meu e-mail. Meu endereço de e-mail é minha chave Pix, que você pode apoiar o canal. E lembrando que todos os membros precisam me enviar um e-mail. Quem não fez ainda, me manda um e-mail com seu endereço dos correios, porque os membros do canal da comunidade do Espaço das Deusas têm direito a receber um pacote de materiais, tá bem? Então, que vocês tenham uma ótima noite. Parabéns ao Rafael Matioski, que no começo da live ganhou a nossa rifa, né? E muito obrigada por todo o apoio de vocês. Seguimos da segunda-feira, eu já tiro os pontos dessa boca e fico mais tranquila para falar com vocês aqui, tá bem? Agradeço de coração. Deixa eu ver aqui. Posso depois pedir os slides dessa aula? Você tinha acesso? Ok. Qual que é a questão aqui, Tiago? Eu estou fazendo um único arquivo de slides para o Deus Uma Anatomia. Por isso que o Deus Uma Anatomia não está lá na pasta do Drive ainda, porque eu estou fazendo um arquivo só. Daí, quando chegar no último capítulo, eu vou colocar ele inteiro lá, né? Mas depois você me manda um e-mail. Se você precisar desse conteúdo como membro do canal, eu te passo ele tranquilamente, tá bem? Me manda um e-mail só para não esquecer, tá bem? Por gentileza. Os membros do canal têm direito a receber os slides, sim, tá, gente? E por isso é importante que os membros me mandem um e-mail para eu ter para onde liberar o Drive para vocês. E quando chegarmos no último capítulo, o arquivo completo de todos os capítulos vai estar na pasta do Drive dos membros. Obrigada, Tiago. É isso aí, tem que usar o material e vamos estudar e pesquisar. Lembrando, leiam minha tese de doutorado, minha tese está disponível no meu Linktree, tá? No chat fixado lá em cima, tá o Linktree, ou na descrição aqui de todos os vídeos do canal. Você clica no meu Linktree, tá lá, você vai encontrar meus cursos, as formas de apoiar, as formas de participar, de concorrer. Lembrem que tem sorteio de livros todos no último domingo do mês. E aproveitem e podem ler lá, minha tese está disponível para vocês. Vão lendo, porque a gente vai marcar, agendar para eu explanar capítulo a capítulo dela aqui. E aí a gente vai se divertir muito, beleza? Obrigada, viu, Suzana? Um grande abraço para você, obrigada pela presença. E muito obrigada, viu, Vanessa, pelo carinho, obrigada pelo cuidado de vocês. E até quarta-feira com a maravilhosa Cauana Hars aqui. História das Bruxas. Vamos lá, mulherada. Vamos fazer muita festa aqui e muita história para nós com fundamentação. Um grande abraço, gente, e até a próxima, pessoal.